Olá, está começando o Coletivo, o programa que mostra todos os ângulos de quem está no centro dos acontecimentos. Nosso entrevistado de hoje é o professor de língua portuguesa mais famoso do Brasil. Com certeza, depois dele ficou muito mais fácil aprender o português. O professor Pasquale Cipro Neto ficou conhecido nas emissoras públicas de rádio e na TV apresentando programas sobre a nossa língua portuguesa. Além de ministrar palestras por todo o país, ele é colunista de jornais como a Folha de São Paulo e também assina a coluna Ao Pé da Letra, publicada aos domingos no jornal Povo. Professor Pasquale, seja bem-vindo ao Coletivo. Muito obrigado. Para entrevistar o professor Pasquale Cipro Neto, nós convidamos as jornalistas Camila Fernandes, editora-chefe de jornalismo da TV O Povo, Inês Aparecida, assessora de imprensa da Universidade Federal do Ceará e colunista do jornal Povo, Regina Ribeiro, editora das edições Demócrito Rocha, e ainda o professor de língua portuguesa e músico Carlos Perdigão. Sejam todos bem-vindos. E professor, eu queria que o senhor contasse para a gente como é que surgiu o professor Pasquale, quando que o senhor começou esse projeto nas rádios, na TV, enfim, quem é o professor Pasquale fora da mídia? Bom, eu sou professor desde 1975, faz tempo, portanto, né? Um bocado de tempo, 30 e nem é bom perder a conta, 30 e tralalá, né? E ao mesmo tempo exerci simultaneamente o jornalismo, né? Trabalhei no Jornal Estado de São Paulo durante um tempo, na Editora Abril, depois fiquei um tempo fora da imprensa, voltei para a imprensa em 89 para a Folha de São Paulo, onde trabalho até hoje, de 89 até hoje. Numa certa ocasião, no final de 91, a Rádio Cultura de São Paulo, da Fundação Padre Anchieta, mantenedora da Rádio TV Cultura, a Rádio Cultura quis colocar no ar um programa sobre língua portuguesa. Ela correu escolas de São Paulo, atrás de professores interessados em apresentar um projeto de programa de rádio que falasse da língua, mas que não fosse um curso tradicional e tal. Eu apresentei o meu projeto, gravei um programa piloto. Final de 91, eles me chamaram dizendo que tinham escolhido o meu projeto, o meu programa piloto. Comecei a fazer o programa de rádio em 92, março de 92. No ano seguinte, o presidente da Fundação Padre Anchieta, na época o Roberto Muilaer, se interessou em colocar no ar, na televisão, uma versão desse programa. Gravei novamente pilotos e tal, fiz projeto, não sei o quê. Em 94 começamos e aí vai. Pois é, e o seu passeio, né, aliado ao jornalismo é uma coisa muito interessante, porque a língua acaba sendo uma construção diária, né, e o jornalismo acaba construindo, ajudando a construir a língua também. Mas agora, como é que o senhor vê essa questão nas redes sociais? Porque a língua portuguesa agora está sendo trucidada, vamos dizer assim, muitas vezes, outras não. Como lidar com isso? Como a gente pode conseguir preservar a língua diante dessa instantaneidade da internet, das notícias que vão instantaneamente também para o ar, muitas vezes de forma corrida, sem checagem, sem correção ortográfica? Como fazer? Bom, o mundo hoje é impressionantemente veloz, né? A velocidade é um absurdo, né? Eu hoje mesmo, durante o almoço, conversando com um colega do jornal O Povo, dizia a ele que meu pai, que era engenheiro italiano, veio para o Brasil em 52, meu pai ficou sabendo da morte do pai dele, meu avô, Pasquale, como eu, por isso que eu sou neto, né? Meu pai ficou sabendo da morte do pai dele por carta. Então você imagina, hoje isso é inconcebível. Demorou, né? Algum tempo. Demorou um tempo, né? Demorou algum tempo. Meu avô faleceu em 54, eu não conheci meu avô, né, meu avô paterno. Hoje as coisas são extremamente velozes, então as pessoas que andam nessas redes sociais, nos blogs da vida, me ajudem, MSN e por aí vai, né, Twitter e tal, elas aproveitam para dizer que eu não tenho nada disso, não tenho Twitter, há um Twitter por aí, mais de um com o meu nome, é falso. Né? Não tenho Facebook, não tenho nada disso, nada, é tudo falso, absolutamente falso. Parece que o Orkut está fora de moda, mas quando era moda havia 4, 5, 6, 7, 8 Orkuts do Pasquale, tudo falso, não tenho nenhum, nunca tive, não terei, né? Então essas coisas são muito velozes. O que acontece? As pessoas precisam escrever
com velocidade. E aí não há quem aguente. Eu, por exemplo, se fosse mandar para o Jornal O Povo aqui a minha coluna dominical, né, do jeito que eu digito logo de cara, eu seria demitido na semana seguinte, porque eu sou um péssimo digitador. Seria uma antilíngua, né? O senhor comete erros de português? Não, assim? erros de português não, mas erros de digitação. Eu sou um horror, eu digito mal. Não é o caso de digitar lentamente, não é isso, até que eu sou mais ou menos rápido. Mas sai tudo trocado. Eu troco a letra que tem que vir aqui, vem à frente da outra, entendeu? Sei lá que problema é esse. Eu acho que a Camila não está falando, é sobre Não, eu sei, eu vou chegar lá, E aí, essa velocidade toda faz muitas vezes o sujeito perder o fio da meada e tal, e escrever coisas que ele talvez não escrevesse se ele tivesse tempo para revisar. Isso uma parte. Outra parte não, realmente não tem domínio da língua escrita, não tem mesmo, não frequenta esse território no que diz respeito à formalidade, e aí se expressa nessas redes sociais, mais ou menos como se expressa no dia a dia, de forma espontânea e tal, não tem domínio da língua padrão, da língua culta, da grafia padrão, e escreve o que escreve. Mas eu acho que não vejo isso como algo assim que trucida a língua. Eu vejo isso como um fato que espelha, né, a grande diversidade que é o nosso país. Gente que estudou, gente que não estudou, gente que está preocupada com a língua, gente que não está, gente que quer pura e simplesmente a comunicação imediata. E ela se faz, de um jeito ou de outro, ela se faz. Professor, né? De alguma forma o suporte permite isso, né? O suporte permite essa abordagem, né? Eu queria sair dessa questão das mídias sociais e entrar um pouco na nossa atuação como linguista, professor. Eu queria saber do senhor o que significa ser professor de língua portuguesa no Brasil, né? Pois é, o Brasil é um país continental, sim, né? Um país de... Eu queria que o senhor pensasse também nessa perspectiva, sabe, de um país extenso, né? Não só de um professor localizado em São Paulo, né, que está com a mídia aí, tá certo? Mas analisar essa coisa de ser professor nesse país tão belo, tão rico, tão pluralizado. Bom, não podemos esquecer uma coisa, ter como ponto de partida a função da escola. Sim. A função da escola é dar ao aluno, no que diz respeito à questão linguística, é dar ao aluno uma visão plural de língua, né? Fazer o aluno entender que a língua não é uma pedra, que a língua não é né, uma coisa parada de jeito nenhum. Estática, né? Estática não é, né? Senão estaríamos falando latim. Né? É verdade. A língua não é isso, mas existe uma função precípua da escola, que é dar ao aluno todos os instrumentos necessários para ele dominar a modalidade padrão da língua, a modalidade culta da língua. Porque é nessa modalidade que se redigem todos os contratos sociais. Né? É nessa modalidade que se redige a cultura formal e por aí vai. Então, esse é o papel do professor de português, é dizer com todas as letras ao aluno que Paulo Freire, né? Aquilo que Paulo Freire dizia. Paulo Freire que não tinha formação linguística, de letras. Formado, né, em Direito. Ele era advogado, professor de português depois, por contingências da vida e tal, e virou um grande pedagogo, né, e disse coisas de uma área que teoricamente não era a dele, mas era, claro, óbvio que era, óbvio que era, né? O Paulo Freire dizia com todas as letras, né? O professor não pode de jeito nenhum humilhar o menino que vai para a escola com a linguagem que leva de casa, da rua, do bairro, etc. e tal, mas o professor tem a obrigação de, com tempo, com técnica, com cuidado, com esmero, com conhecimento, ter a obrigação de introduzir esse menino no mundo da sintaxe, que ele chamava de sintaxe dominante, né? E ele dizia com todas as letras que para o futuro desse menino era muito importante, é muito importante, ter domínio da sintaxe, domínio dessa sintaxe que ele chamava de dominante, né? Esse é o papel do professor de português. Ele tem que trabalhar as diversas modalidades de texto, mas ele tem que privilegiar a modalidade culta, o que não significa instituir aquela prática terrorista, horrorosa, policialesca, de aquelas coisas horrorosas, né? Ou seja, valorizar a heterogeneidade linguística, mas privilegiando a língua padrão, né? E, se possível, fazer da gramática um instrumento, um meio e não um fim,
Ou seja, que a discussão gramatical surja do texto, que surja da situação, que aparece no texto, para que ele entenda por que naquele tipo de texto se faz de um jeito, se faz de outro. Eu lembro aqui, eu estou vendo que a senhora quer falar. Porque eu me lembrei daquela cartilha do MEC, que teve a polêmica. Eu juro por Deus que eu ia dizer justamente isso. Estamos conectados. Estamos conectados. Mesa branca. Mesa branca. Aqui tem. Né? Eu ia dizer exatamente isso. Né? Que quando houve aquela polêmica toda do livro Por uma Vida Melhor, né? E eu sou obrigado a dizer aqui, com perdão dos colegas jornalistas, eu digo colegas porque eu também sou, né? Exerço, o nosso meio, lamentavelmente, pisou na bola vergonhosamente. O que se disse de bobagem a respeito daquele livro, mas uma bobajada. Se juntar tudo, dá-se um grande manual da bobagem brasileira, né? Uma bobajada monumental. Muita gente, por sinal, nem leu o livro, né? Ouviu o galo cantar e já saiu atirando pedras para todos os lados, né? O que aconteceu naquele capítulo do livro Por uma Vida... É bom a gente até dizer para o telespectador, porque talvez nem todos saibam, nem todos tenham acompanhado a polêmica. Esse livro apresenta, num determinado capítulo, uma explicação sobre o funcionamento da chamada modalidade popular, da oralidade, da língua popular e da norma culta. Então, há ali a apresentação de frases do jeito que elas são usadas na variedade popular. E depois... O chamado registro informal da língua, né? Informal e tal. E aí o aluno é levado a refletir sobre aquilo e depois é levado também a transformar aquelas frases, a reescrever aquelas frases de acordo com a modalidade padrão, né? Mas muita gente só viu lá a frase escrita e passou na modalidade popular e passou a dizer mundo afora que aquele livro estava pregando o uso daquela forma em qualquer situação. Isso foi incrível, foi incrível. Quer dizer, um horror. Uma perseguição terrível. Eu posso dizer... Eu queria voltar um pouquinho para essa questão do ensino da língua portuguesa. E, assim, praticamente em todas as pesquisas, não é, que são divulgadas sobre como os nossos meninos estão no aprendizado da língua portuguesa e matemática, nós conseguimos estar assim num patamar muito abaixo do favorável. Qual é, então, a dificuldade de se ensinar a língua portuguesa? Onde é que tem o gargalo desse aprendizado? Professor na Pasquale, sua opinião. Vamos deixar essa resposta para o próximo bloco. Tá, já? Já terminamos um? Já terminamos um. Que rápido. A gente vai voltar já. Não vale, né? A conversa aqui é... Estamos de volta com o Coletivo, hoje entrevistando o professor Pasquale Cipro Neto, e eu retorno com a pergunta da jornalista Regina Ribeiro. Então, professor, eu lhe perguntava por que, na sua opinião, nós temos indicadores tão desfavoráveis no aprendizado da língua portuguesa? Bem, não são só, esses indicadores não são ruins só no que diz respeito à língua portuguesa, né? Em matemática também, e nos certames internacionais aí de leitura, o Brasil vai mal, obrigado. Muito mal. Muito mal. Eu acho que nós vivemos uma crise de pensamento. Nós pensamos muito pouco, pensamos muito mal, e lidar com a língua, quando se trata de ler um texto, de entender um texto, exige essa atividade, exige reflexão, exige pensamento, exige raciocínio, né? O mesmo acontece com a matemática, né? E aí, como a gente tem pensado muito pouco, ou quase nada, né? A sociedade hoje privilegia o vazio, o nada, o fútil, o vulgar, né? O chão, né? Essa coisa toda, não privilegia o sublime, não privilegia o encantamento, não privilegia o silêncio. Há uma crise, né? O silêncio mete medo nas pessoas, né? As pessoas têm pavor. Eu estava outro dia revendo a minissérie Os Maias,
da TV Globo, né? Que foi muito criticada justamente pelo tempo. Pois mas o primeiro capítulo, logo de cara, a primeira fala leva sei lá quanto tempo. Os primeiros minutos são de total... As pessoas têm pavor disso, eu acho isso o máximo, né? Como diz Caetano Veloso, naquela genial canção Pra Ninguém, né? Ele diz fulano cantando não sei o quê, fulana cantando não sei o quê, e termina dizendo melhor do que isso, só o silêncio, e melhor do que o silêncio, só João, né? João Gilberto, né? O silêncio é fundamental, então a gente não cultiva o silêncio, o pensar, o raciocinar, a reflexão e por aí vai. E aí a gente quer que as pessoas consigam refletir diante de um texto. Elas não refletem, leem mal, pensam mal, invertem raciocínios, deduzem o que o texto não diz, né? Não percebem relações básicas de causa e consequência, por exemplo, porque é isso que acontece. O aluno tem que ler o texto, depois se fazem questões. As questões todas vão abordar o quê? A competência de leitura nesse aspecto de entendimento, de compreensão. Para entender, para compreender, precisa pura e simplesmente parar, pensar, entender essas coisas todas. Eu vou dar um exemplo aqui bem bobo e real. Uma vez eu entrei numa agência bancária, né, para fazer uma operação simples, e havia lá 4 ou 5 ou 6 equipamentos, caixas eletrônicos, e num deles havia uma tabuleta, num deles. O primeiro, por sinal, aqui à esquerda, lembra até a posição dele. Depósitos somente neste equipamento. Depósitos somente neste equipamento. São 4 palavras. Depósitos somente neste equipamento. Eu entrei, vi aquilo, eu ia pura e simplesmente puxar o saldo, né? Peguei meu cartão e no que eu fui colocar o cartão no equipamento, as pessoas viram que eu não estava com envelope de depósito, sei lá o quê, e quiseram me ajudar e disseram, não, esse equipamento só faz depósito. Veja, depósitos somente neste equipamento não significa neste equipamento somente depósito. Percebe? Quer dizer, as pessoas pensam mal, a escola não prepara para isso, a escola não ensina a pensar, professor, a família não ensina a pensar. E qual é o papel do professor? Que responsabilidade a gente tem nessa perspectiva, Eu me lembro muito de um grande professor que eu tive, que já está no céu, chamado João Paixão Neto, professor de filosofia, que é autor de um livro cujo prefácio é meu, ele me deu essa honra, né? Muitos anos depois me chamou para escrever o prefácio do livro dele, Aprender a Aprender. João Paixão Neto, tradutor, professor de filosofia, foi meu mestre na escola pública lá em São Paulo, na Moca, né? E o professor João Paixão Neto, que nós chamávamos de Paixão, o professor Paixão dizia o seguinte, o professor tem que eternamente colocar o aluno em crise. Esse é o papel do professor. O papel da educação, não é? Servir de alerta, tá ali para... Espetar o camarada, no bom sentido, né? Botar o cara na parede todo santo dia. O professor tem que fazer o aluno... Meu Deus, sabe? É isso. O professor tem que ser um provocador, tem que ser alguém que saia do normal, do padrão e por aí vai. Porque senão a gente forma só aquelas coisas... Professor, e diante dos resultados problemáticos que a gente tem relacionados à leitura nesse país, assim, há dados que falam que o Brasil tem 30 milhões de analfabetos funcionais, entre totais e funcionais, outros dados falam em 50 milhões. Como é que a gente pode realmente contribuir para que isso, diminua? Nós temos que primeiro aceitar que o problema existe, parece que nós não aceitamos. Falamos dele quando os resultados aparecem, depois oba-oba, é notícia, vira assunto, os jornalistas adoram, porque tem coisa para escrever, para falar, para colocar na primeira página, números, e tal, números e não sei o quê, e papapá, pipipi, o ministro vem dar declaração, não sei quem fala, 2 semanas depois o assunto é enterrado. A gente precisa assumir que o problema existe, né? E assumir que o problema existe significa falar dele toda hora, revelá-lo, dizê-lo, comentá-lo toda hora e partir para a ação. A ação é a escola efetivamente passar por uma revolução, pela qual não passou e não sei se vai passar nos próximos sei lá quantos... Falta uma política de governo para isso. Falta uma política que revolucione a educação, que ponha na cabeça, que prepare o professor para isso, né? Para que o professor seja lá de qualquer disciplina, química, física, matemática, biologia, ele precisa chocar o aluno constantemente, fazer o aluno pensar. Fazer o aluno pensar o tempo todo, seja lá no que for. Senão não acontece nada. Eu vou dar um exemplo aqui, com licença, antes de... né? Eu sou professor de português, mas eu me dou muito bem com matemática.
Então eu adoro pegar questões de matemática, de vestibulares importantes, dessas que derrubam todo mundo, e discutir nas minhas palestras. Por exemplo, uma questão da FUVEST, tem um bocado de tempo. Qual é o quadrado de 10%? Quanto dá 10% ao quadrado? Isso caiu no vestibular da FUVEST, prova de matemática. Índice de erro monumental. Altíssimo, né? Monumental. A resposta mais dada, 100%. Ora bolas, eu digo o quê? Que as pessoas erram porque não sabem ler. Isso não é uma questão de matemática, isso é uma questão de texto. Lógico, com certeza. 10% significa 10 em relação a 100. Sim, sim. 10 em relação a uma centena. 10 litros de água para 100 pessoas. Ou 1 litro de água para 10 pessoas, que é a mesma coisa. O quadrado disso é isso vezes isso. Ou seja, o quadrado de 10% é 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10, que é 1 sobre 100, que é 1%. Ou seja, como é que, né? As pessoas erram porque não sabem ler a expressão matemática, não sabem ler as várias... Eu posso expressar 10%, 10%, posso expressar 10 sobre 100, Sim. posso expressar 0,1, porque Professor, 0,1 a sua é atuação, né? 10%. Desculpa eu estar monopolizando, como professor de língua portuguesa, a gente tem... Mas, assim, em relação a essa questão da sua atuação na mídia, o senhor entende que coloca essa coisa, que provoca esse questionamento no telespectador? Nos meus programas na TV Cultura, sempre que trato de questões linguísticas, eu vou a fundo, eu quero mostrar o porquê, eu quero que as pessoas entendam o porquê. Não adianta, nunca ninguém me viu dizer, é assim, porque é assim. Eu comparo, eu vou. De certa forma, isso que o livro Por uma Vida Melhor, tão polêmico, né? Isso que aquele livro apresenta naquele capítulo que deu tanta polêmica, eu já faço isso na TV Cultura há 500 anos. Perfeito. E nunca ninguém ficou horrorizado porque eu faço isso, foi dizer que eu estava ensinando errado, como disseram em relação ao livro, né? Que é uma bobagem, monumental, completa, uma grande bobagem. Né? Professor, no ano passado, o Piauí teve uma escola, né, Teresina, na verdade, teve uma escola que conseguiu maior pontuação no Enem, né? E daí choveram reportagens sobre essa escola, o que essa escola tinha de diferencial. E daí, assim, a mim particularmente surpreendeu, porque é uma escola extremamente conservadora, né, embora tenha um cuidado com a leitura muito grande. As crianças desde 3 anos de idade já recebem uma carteira da biblioteca, ela leva livro para casa e tal. Mas, por exemplo, é uma escola tão conservadora que ainda usa ditado. Não, é privada. É uma escola tão conservadora que ela usa ditado, né, nas suas salas de aula, nas aulas de português, que foi justamente onde os meninos se deram, inclusive, muito bem, né, português. E daí a Folha de São Paulo realizou uma série de matérias mostrando o conservadorismo nas escolas tradicionais de São Paulo, que são escolas que estão nem aí para construtivismo, para métodos mais subjetivos de aprendizado, não, é a repetição, sabe, aquela coisa bem tradicional mesmo. E são as escolas que, coincidentemente, os alunos se dão melhor nos vestibulares, né, nas provas que fazem. Essa coisa do método conservador, como os nossos avós, eu fiz ditado quando eu era criança, eu fiz ditado na escola. Mas depois isso virou de um anacronismo fantástico, né? E aí, como é que o senhor avalia esses métodos de aprendizado, esses métodos de ensino? O senhor acredita que os métodos conservadores podem dar bons resultados? Ou o senhor acha que esses métodos eles terminam sem deixar que o aluno aprenda criticamente, como se diz? O Japão está retomando o ditado, né? Eu li recentemente que o Japão voltou a adotar práticas que estavam fora da moda, fora de moda já há um bocado de tempo. Eu não gosto da ideia da varrição completa do antigo, né? E não acredito que varrendo tudo que foi feito porque já está superado e adotando só supostos critérios supostamente inovadores, a gente vá chegar essencialmente a alguma coisa positiva. Eu gosto um pouco da mescla, eu gosto um pouco da mistura. Eu não vejo... Eu lembro que quando estudei, quando estava na universidade, numa das aulas de técnica de ensino, né? Prática de ensino, eu lembro que a professora disse assim: vocês não podem ter vergonha de repetir, repitam.
repitam, é preciso repetir, dizer a mesma coisa muitas vezes, às vezes só depois de muitas, né? Eu achei aquilo um absurdo e tal, jovem, todo, né, pimpão, etc, né? Quando comecei a dar aula, imagine e tal, né? E eu dizia uma coisa e achava que bastava ter dito aquela coisa uma vez, pronto, né? O mundo já sabe, né? Imagine como eu era idiota, né? Quer dizer, ainda sou, mas era mais, né? O tempo me convenceu de que não é assim. Muitas vezes a gente precisa dizer a mesma coisa várias vezes para que ela seja percebida, compreendida, absorvida. Então, eu acho que é preciso, primeiro, tirar essa capa que muita gente se põe, se dá. Eu sou o moderno, eu sou o modernista, eu sou o dono da verdade, eu sou o dono da inovação, eu sei o que funciona, o que não funciona. A gente precisa discutir isso. O Ziraldo estava dizendo outro dia que vovô viu a uva, parece que funciona. O Ziraldo, né? E eu não tenho nem penso em ter a capacidade que ele tem para lidar com criança. Ele é autoridade no assunto. Autor, né? de 180 livros, hein, professor? Pois é. Então a gente tem que ter humildade para entender que o passado não é necessariamente ruim. A gente tem que ter humildade para entender que certas revoluções, certas evoluções, certas novidades podem funcionar ou não. E por aí vai, a gente tem que... Não estranha para o senhor que sejam justamente as escolas caras, onde vai a classe média alta e os ricos do Brasil, que tenham esse ensino conservador, enquanto que as escolas públicas, por exemplo, são palco de todo tipo de experimentalismo na área didática? Elas podem ser palco desse experimentalismo, mas será que esse experimentalismo é posto em prática, por exemplo, de verdade? Eu sei de gente que se diz construtivista e que não é construtivista coisa nenhuma, né? Eu sei de gente que acha que ensina de acordo com o método construtivista e não ensina coisa nenhuma. Muita gente que acha, por exemplo, que o construtivismo prega o vale tudo, né? Prega o tudo bem, do jeito que for, tá bom. E não é verdade, não é isso, de jeito nenhum, né? Então existe muita, no nosso próprio território, a questão da linguística, muita gente do nosso meio não sabe, que diz que sabe, que se diz linguista, não sabe o que é linguística, né? Confunde, acha que a linguística é a pregação do vale tudo, ou é a pregação do sei lá o quê. E não é por aí, de jeito nenhum. Então, acho que o fato de haver esse resultado talvez mostre que essas experiências que estão sendo postas em prática, talvez o problema não seja das experiências, e sim dos experimentadores, entendeu? De quem coloca em prática, né? Ou de todo o contexto e por aí vai. É preciso rever isso, mas com serenidade. Eu não suporto essas reuniões em que se discutem essas coisas, 90% delas, porque em 90% delas as pessoas sentam ali numa fogueira de vaidades, uma fogueira interminável, todo mundo ali, né, e tal, e ninguém está preocupado em realmente discutir com humildade, acertei, errei, isso é bom, eu fiz isso, deu certo, eu fiz isso, não deu certo, e por aí vai. Fica aquela pregação, todo mundo é dono da verdade, né, uma coisa absolutamente doida, egocêntrica, que não leva a nada. Professor, que não a gente pode continuar essa conversa no próximo bloco. Voltamos já com mais um bloco do Coletivo. Estamos de volta com o Coletivo, hoje entrevistando o professor Pasquale Cipro Neto. Professor Pasquale, a gente gostaria de começar esse bloco já falando sobre a questão do Enem. Qual a avaliação que o senhor faz do Enem? Você acha que o Enem está deixando com que o aluno ele pense mais, com que ele... A proposta do Enem é interessante, a proposta que vem lá de trás, aquela ideia de não fazer questões estáticas, disciplina A, 10 de português, 10 de matemática, 10 de química, não é isso. A proposta inicial era fazer 63 questões, 3 questões para cada uma das 21 habilidades que eram
avaliadas e tal, com questões interdisciplinares, multidisciplinares e tal. A proposta em si é muito interessante, só que o tempo provou que é muito difícil fazer questões que consigam realmente ter essa abrangência. A prova foi mudando e até hoje ela não tem uma cara, ela não tem o Enem é aquele sujeito que a gente encontra na rua semana após semana e acha que semana após semana ele está diferente, né? Mas... Professor, e no fim das contas, o sistema educacional acaba se voltando antes era o vestibular, agora é o Enem, e as crianças têm que vestir uma camisa de força, porque senão não está não está enquadrado naquele sistema. Eu tenho uma filha de 10 anos, na escola dela, ela foi escrever uma redação e a professora apontou diversos erros que não estavam corretos de acordo com o Enem. Assim, quer dizer, como se o Enem ditasse uma norma que não escrever é escrever, né? Exatamente, ela estava, eu li, estava correto. Então, assim, como pensar a língua portuguesa a partir disso? Vai se padronizar agora tudo em nome do Enem? A proposta do Enem a proposta original é fazer o aluno refletir, pensar, perceber a convergência que há entre as disciplinas e tal. E o texto oficial lá diz que o Enem privilegia a pluralidade, leva em conta a pluralidade linguística, mas privilegia a modalidade padrão da língua, o saber culto da língua, né? Então, isso me parece algo indiscutível, tanto que as questões do Enem, o enunciado é sempre escrito na língua padrão, e esse já é o primeiro ponto, né, que as pessoas têm que superar, elas têm que entender esse código, né? Então, acho que há um pouco de exagero nisso, às vezes, de novo, né, aquela questão da má interpretação dos conceitos, né? Muita gente fala em nome de A ou de B, mas não sabe, na verdade, o que é A ou o que é B. Professor, eu queria que o senhor falasse do Enem, essa reforma ortográfica, ela veio mesmo para quê? Para unificar a língua portuguesa, de onde se fala português no mundo, porque eu acho que também existe muito exagero. Eu acho que quando citam os países da língua portuguesa, eu acho que não tem país que oficialmente pode ser, mas que não fala português. É uma coisa um pouco agressiva até, né? Eu acho assim, não, e tem gente que acha que a reforma ortográfica é uma reforma da língua. Isso é bom a gente... É uma questão séria. Tem diversos alunos que, os alunos acham que é reforma linguística. Então vamos deixar bem claro. É no formato escrito da língua. O nome oficial disso é acordo ortográfico. Isso. Eu, nas minhas colunas, sempre me refiro a isso como desacordo ortográfico. Eu ponho des entre parênteses, né? Um desacordo ortográfico. Ortográfico. A ortografia, como o nome já diz, orto é o mesmo orto de ortodontia, é o mesmo orto de ortopedia. Esse orto quer dizer reto, direito, corrigir e tal. A ortografia corrige a grafia de acordo com a convenção adotada. Porque a ortografia é uma convenção. Nós escrevemos casa com S porque resolvemos escrever com S, dada a origem e tal, não sei o quê. Essa é a nossa convenção, né? Então, esse acordo ortográfico, que na verdade é um desacordo, nasceu na década de 80, numa reunião no Rio de Janeiro, 1986. Nessa reunião não se produziu grande coisa. Lá estiveram representantes de 6 dos então 7 países, Cabo Verde não foi. Em 90, uma nova reunião em Lisboa, dessa vez com os então 7 países da comunidade lusófona. Eu digo os então 7 porque são 8 hoje, com a entrada de Timor-Leste, né? E nessa reunião, em dezembro de 90, em Lisboa, chegou-se a um pacto. Vamos unificar a grafia. Grafia é uma coisa, língua é outra. Ninguém mexe na língua por decreto. Eu não vou decidir que a partir de amanhã a estrutura da frase de onde você é vai deixar de ser S e vai passar a ser onde é você D, porque em inglês é onde é você D. Não é por decreto que acontece isso. A língua é um ser vivo que vai mudando, vai evoluindo e ela chega aonde chega porque seus usuários dão a ela o destino que dão. Sim. Né? Então, a questão é gráfica, é ortográfica, né? Houve uma convenção, um acordo, vamos unificar a grafia. O princípio qual foi? Se a língua é a mesma, precisamos ter uma grafia padrão.
um princípio discutível. O inglês existe mundo afora e a grafia do inglês e britânico não é 100% igual à grafia do inglês americano e nem por isso a língua inglesa deixa de ter o papel que tem mundo afora. Professor, existiriam relações comerciais por trás desse desacordo aí? Eu acho que há algum... de grandes editores. Há alguma coisa desse tipo. Muito bem. O texto foi redigido, mal redigido, por sinal, o acordo, o desacordo é um desastre. No que diz respeito, por exemplo, à acentuação, ele elimina o acento da forma verbal para, o que é um absurdo total, completo, é coisa de lunáticos, coisa de que não usa a língua. O usuário da língua sabe que a forma verbal para tem que ter acento em português, senão isso cria, para nós jornalistas, isso cria um inferno. Presente um inferno. Mas isso não é o ponto, imagina, se fosse só o para, tudo bem. Mexeram na questão do hífen, era ruim, era muito ruim, vamos simplificar, a ideia foi boa, mas a execução da ideia é lastimável. O capítulo relativo ao hífen é cheio de problemas, tanto que quando chegou a hora de colocar em prática foi preciso decidir arbitrariamente. Pois é, arbitrariamente. Isso é sério, né? hein? Isso é um absurdo, né? Um absurdo. Agora, detalhe, o texto original do acordo, assinado em 90, diz que ele entra em vigor até 1º de janeiro de 94, se todo mundo confirmar. Chegou esse dia, que já, por sinal, está bem distante, lá se vão 18 anos, né? Chegou esse dia e ninguém tinha confirmado nada. O acordo foi para a gaveta, dormiu seu sono profundo. Em 2007, o Brasil quis ressuscitar isso. E acabou, em 2008, o presidente da República assinou um decreto que colocou em vigor o acordo a partir de 1º de janeiro de 2009, com um período de acomodação até 31 de dezembro de 2012, portanto até o final de 2012 valem as duas grafias. O Brasil colocou em prática sozinho. Portugal não colocou, Angola não colocou, e Moçambique não colocou, e blá, blá, ninguém colocou, só o Brasil. Aí aumentou o desacordo, né? Portugal, finalmente, em 2009, se eu não estou enganado, o Congresso português votou e aprovou, o presidente demorou para sancionar, sancionou recentemente. Portugal está começando a colocar em prática e lá o período de acomodação vai até 2016. Né? Então o negócio... por enquanto não passa de um desacordo, sem contar que para nós no começo, por causa da instabilidade, a má compreensão do texto que realmente era muito ruim, o período de trevas, né? Aí saíram dicionários divergentes, né? E a própria Academia Brasileira de Letras conseguiu publicar um dicionário. Isso é um absurdo, mas é verdade. A Academia Brasileira de Letras publicou no final de 2008 um dicionário, pequeno dicionário escolar da língua portuguesa, um dicionário em cujas páginas iniciais havia instruções a respeito da reforma, do acordo, exemplos e tal, e nas páginas internas desse dicionário, esses verbetes que apareciam como exemplos, apareciam nas páginas internas com grafia diferente. Isso é um absurdo. Ok, então, agora nós vamos para um rápido intervalo. Eu gostaria de saber se o senhor já está usando essa nova grafia aí nas suas colunas. Já. Eu não vou mentir. Estamos de volta com o Coletivo, hoje entrevistando o professor Pasquale Cipro Neto. Eu gostaria de saber se o senhor já está adotando aí a nova grafia. Eu fui obrigado a adotar no dia 1º de janeiro de 2009, nos meus textos, tanto na Folha de São Paulo quanto nos demais jornais, o Povo é um deles, né? Eu já adotei por obrigação profissional. Agora, na minha vida pessoal, não. Eu sou um cidadão bigrafo. Né? Eu escrevo tudo da minha vida pessoal, e-mails e não sei o que, tudo na grafia velha. E se eu estiver no planeta na virada de 31 de dezembro deste ano para o ano que vem, aí paciência, nos primeiros segundos de 2013 eu serei obrigado a cumprir a lei. A lei diz que em 2013 só haverá uma grafia, paciência, eu vou, mas enquanto eu puder,
eu serei bígrafo. Professor, na minha vida pessoal, só a grafia velha. O senhor trema e tudo mais. O senhor que é um homem de mídia, não é? Como é que o senhor observa a questão da arte no entorno, né, do processo educacional do senhor, nos seus trabalhos, né? Trabalha muito com música, né? Meu Deus, a arte... Eu sou um arte educador, né, sobretudo, e tenho essa curiosidade, né? Como é que o senhor observa? Meu Deus. E que resposta o senhor tem dos telespectadores em torno desse... A melhor possível, a melhor possível. As pessoas me param na rua e dizem, eu adoro quando você põe uma música lá e comenta, explica e fala. Nos meus textos, nas minhas colunas, eu gosto muito de fazer reflexões, voltar no tempo, pegar uma canção, uma coisa que diga respeito a um determinado momento, a todo um conceito, um envolvimento. A arte é fundamental. A arte faz o espírito evoluir. É impossível evoluir espiritualmente, mentalmente, cordialmente, no sentido literal da palavra, porque cordial vem de cordes, né? Coração e tal, né? Sem arte, sem música, sem poesia, sem literatura, sem pintura, sem tudo isso, é fundamental. Sem arte não existe vida, a vida se torna uma boçalidade atroz, né? E muito da nossa boçalidade, né, lamentavelmente sou obrigado a dizer isso, porque nós temos um culto à boçalidade, né? Um culto ao vazio, um culto ao vulgar, um culto à porcaria, né? Muito desse culto vem justamente da falta dessa referência artística. Conexão artística. Professor, a arte literária, por exemplo, quando ela é muito bem feita, ela subverte a língua, não é? Opa, mas é esse... Subverte muito bem, né? Claro, então, claro, eu queria só te dar o exemplo do Walter Ugumãe, né? Que ele aboliu o sinal gráfico do maiúsculo na literatura dele, né? E aí, assim, quando você lê Walter Ugumãe, com certeza há um estranhamento muito grande, porque o sinal gráfico, ele ajuda a gente a identificar determinados sentidos dentro do texto. Você considera que a arte, mesmo quando a arte literária, no caso a literatura, mesmo quando ela subverte a língua, ela contribui para a formação, inclusive, da escrita e da língua falada dos alunos? Claro que sim. Você quer um exemplo acabado disso? João Guimarães Rosa, né? Que só fez... Criação de palavras. Só fez o que fez porque dominava muito o código. E aí quem domina subverte, e subverte artisticamente. Não é a subversão gratuita. Essa não faz o menor sentido. A subversão artística, estamos falando disso. Aí você pega o mesmo Guimarães que faz o que faz com a língua e faz porque tem domínio dela, aí você pega os ensaios dele, né? Você lê, por exemplo, o prefácio, o texto de abertura que ele mesmo escreve no livro Tutameia, né? Que é escrito na língua padrão. Você lê aquilo e diz, Deus do céu. Quer dizer, tá provado ali por A mais B que o Guimarães tinha um domínio eruditíssimo da língua portuguesa, eruditíssimo. E hoje em dia, professor Perdigão, para certos colegas nossos, virou pecado ser erudito. Virou pecado ter cultura linguística, ter cultura literária. Isso é um horror, é um preconceito. Fala-se tanto de preconceito, mas existe o preconceito às avessas. Existe o preconceito contra a erudição, o preconceito contra determinados conhecimentos. E a gente não pode chegar a isso. Isso é barbárie, isso é subdesenvolvimento, isso é obscurantismo, né? A gente não pode chegar a esse ponto e nós estamos perigosamente resvalando para isso. Professor, infelizmente o tempo do nosso programa está acabando, o senhor tem 30 segundos para suas considerações finais. Puxa vida, estou muito feliz, adorei participar do programa, altíssimo nível, o pessoal da mesa aqui, a nota 11, né? E foi tudo ótimo, pena que acabou. Pois é. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu quero agradecer também as presenças aqui da Regina, da Camila, do Carlos Perdigão e da Inês Aparecida, especialmente a você que nos acompanhou até agora. Até o próximo Coletiva e uma boa semana a todos.